graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaríamos nesse dia de convidá-lo a estar assistindo conosco nossa programação. Creio em Deus que o Senhor irá falar muito ao seu coração. Portanto, durante esse tempo que Deus permite para que nós possamos refletir, que você esteja atento àquilo que o Senhor tem a falar no seu coração. Saiba de uma coisa, o Senhor te ama muito, Ele quer o teu bem e Ele quer te abençoar nesse dia de hoje. Fique conosco durante esse tempo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vim aqui agradecer-te. Entronize o Senhor na sua mente, seu coração. Vim aqui entronizar-te. Porque teu filho deste assim, crucificado só por mim, só louvando eu posso agradecer. Agradecer, Ele é digno. Tu és Senhor, o meu Deus, a quem a minha vida dou. És o Rei de tudo aqui, com minha vida louvo a ti. És Senhor, o meu Deus, a quem
contigo. Seja usado por Deus onde você estiver. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do teu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Esse texto aí, João capítulo 4. Ainda não louvou, o Cláudio mencionou esse texto. É um texto muito interessante. João capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 em diante. Todos acharam? Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Dê um pulinho aí, vamos lá para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa de que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Senhor, mais uma vez nós queremos render nosso coração diante do Teu altar. Queremos inclinar nosso coração ante a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a Tua palavra lida neste momento possa encontrar em cada um de nós corações preparados para que a semente caia e a semente venha germinar e produzir frutos e glorifiquem ao Teu nome. Por favor, Senhor, continua falando ao nosso coração. Fala, Senhor, ao meu coração. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor e assim rogamos a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua orientação sobre esta Tua palavra lida e exposta nesse momento. Que o Senhor fale segundo a Tua vontade. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto geralmente ele é muito conhecido quando nós citamos os versos de 23 em diante, quando nós declaramos que de 23 em diante, quando nós declaramos que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós paramos aí. Mas essa passagem é uma passagem muito rica. Na minha concepção, eu creio que aqui está uma das passagens mais belas de todos os evangelhos. É a passagem que dá a conversa entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. Eu entendo que aqui está uma das passagens mais belas de todo o evangelho. Todos é aqui essa passagem. Jesus que abre um diálogo com uma mulher que até então era samaritana. É muito interessante a forma como começa a exposição de João. Porque no capítulo 4, versículo 1, nós vamos observar claramente que de alguma maneira o Senhor Jesus incomodava as autoridades. O capítulo 4, verso 1 começa falando que os fariseus começaram a ouvir falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, e que provocou nas autoridades religiosas da época uns ciúmes. E o texto fala que Jesus, sabendo que o que ele estava fazendo estava provocando ciúmes nas autoridades religiosas, e não apenas nas autoridades religiosas, mas consequentemente nas autoridades políticas, que eram os romanos que estavam naquele contexto ali com os judeus. Jesus então, no versículo 3, Jesus ele dá uma retirada. No versículo 3 ele fala, quando o Senhor Jesus soube que os fariseus estavam sabendo o que ele está fazendo e onde estava agindo, ele viu isso e ele saiu então da Judeia e foi para a Galileia. Versículo 3 falava claramente isso. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais
para a Galileia. O Senhor tinha que ir para a Galileia. Isso era o seu programa. No versículo 4 ele diz que ele tinha que ir, e o verso 4 diz que era necessário passar pela Samaria. Peraí, ele tinha que ir a Galileia, mas era necessário passar pela Samaria. E a pergunta é, por que era necessário passar pela Samaria? Por que era necessário Jesus passar pela Samaria? Em geral, os judeus prefeririam não estar em contato com aquele povo da Samaria. Era normal que nessa viagem do sul de Israel para o norte, eles atravessassem o Rio Jordão e seguissem reto pelo outro lado do rio, evitando o caminho da Samaria para entrar na Galileia. Quero dar um exemplo para vocês especificar visualmente para que vocês entendam melhor. Deixa eu ver se vai entrar ali. Ok. Aqui, queridos, é muito interessante. Esses são os locais onde Jesus percorreu no seu ministério. É muito interessante. Jesus estava aqui, na Judéia. Mais abaixo aqui está Jerusalém. E aqui está Samaria. Ele tinha que sair daqui e vir para aqui. É óbvio, nós sabemos que o caminho mais próximo é sempre a linha reta. Mas por que os judeus preferiam? Os judeus eles preferiam sair daqui e atravessar o Rio Jordão para o outro lado daqui da Pérea e por aqui chegar até Galileia para evitar passar na Samaria. Então os judeus eles faziam isso aqui, eles saíam dali, da onde eles estavam, e vinham para cá, atravessavam o Rio Jordão. Eles não ficavam onde eles estavam. Eles saíam daqui e iam para aquele outro lado, e aqui eles pegavam esse percurso aqui, um percurso mais longo. Ao invés deles irem por aqui, eles vinham por aqui, mas Jesus era diferente. O texto fala que era necessário passar pela Samaria. A pergunta é, por que era necessário passar pela Samaria? Sendo que todos os judeus, sem exceção, todos os judeus faziam esse percurso aqui. Todos. Mas Jesus não. Jesus ele sai da Judéia e ele vai justamente para Sicar, para este lugar. Por quê? Porque ele queria fazer algo ali em Samaria. Só para vocês terem uma noção, o percurso que eles prosseguiam era isso aqui. Eles estavam ali, Judéia, e eles saíam daqui. Observa como era muito mais longo. Saiu para lá. Só para vocês terem uma ideia. E ao chegar ali, eles atravessavam lá para o outro lado. Os judeus todos faziam isso, mas Jesus resolveu fazer diferente. O texto mostra claramente: era-lhe necessário passar pela Samaria. Por que era necessário? Os judeus, queridos, eles tinham um total desprezo pelos samaritanos. Os judeus e os samaritanos estavam envolvidos em uma disputa secular de ódio, preconceito e discriminação. Até hoje. Eles não se dão bem, eles não se batem. E a pergunta então que vai surgir aqui é de que forma aconteceu isso? Qual contexto foi que se lhe deu esse momento dos judeus não estarem bem e não se darem bem com os samaritanos? Aí nós vamos lá para a primeira crônica, 1 Reis, capítulo 12 em diante. Conta-nos então lá nesse texto que após o povo sair do Egito, Deus estabelecer reis sobre as nações de Israel. No reinado de Salomão, Salomão morre e na sua casa existem dois homens, um homem chamado Roboão e um outro homem chamado Jeroboão. Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, um servo na sua casa. E o texto fala que depois da morte de Salomão houve guerra entre o reino. Jeroboão então divide o reino, que era até então um reino só, em dois reinos, reino do sul e reino do norte. E aí nós vamos observar que ali nesse contexto é justamente onde vai surgir essa situação aqui, nesse conflito. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. Roboão fica com o reino do norte, Jeroboão fica com o reino então do sul, e Jeroboão fica com as 10 tribos a mais. Agora, quando que os samaritanos entrou na conversa toda? Quando o reino do norte,
que era agora dirigido pelo Jeroboão, comandado por Jeroboão, estava lá no Reino do Norte, que agora a capital era Samaria. Vem então os assírios e os leva cativo. Mas não é só isso. Os assírios, eles tinham uma tática, que era a questão da miscigenação. A população que a nação da Síria conquistava, eles através de casamentos, eles diminuíam o seu sentimento nacionalista, evitando então possíveis revoltas de independência de nova nação. Então o que acontecia? Os assírios tomavam posse da nação e eles faziam questão de casar com as mulheres daquelas nações, para que agora filhos, quando nascessem, sejam filhos não da raiz mesmo, não do próprio sangue, sejam filhos com uma miscigenação, com uma cultura diferente, com um povo diferente. E esses assírios agora, esse povo que é o povo de Israel até então, quando se misturou com essa outra nação, eles começaram então a praticar a idolatria. Eles já praticavam no reino de Jeroboão, mas começou com muito mais avidez. Deixaram de acreditar na palavra, eles só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só, eles não acreditavam nos profetas. E aí essa nação passou a ser odiada pelo Reino do Sul. É por isso que quando chega aqui, e nós entendemos muito bem de quando os judeus eles saem daqui e vêm por aqui, porque eles não queriam contato com esse povo. Porque eles entendiam que se eles tivessem contato com esse povo, eles se tornariam impuros. Mas Jesus não. O texto fala que era necessário. Agora, por que era necessário? Se ele poderia ir por aqui, o caminho como era de costume, por todos os judeus. Por que era necessário Jesus, então, passar por Samaria? De sorte que após a volta, então, queridos, desse povo, se tornou, então, um grande cisma. E eles começaram a ficar chateados um com o outro. Essa é a palavra mais branda. Mas eles se odiavam mesmo. Então os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Agora, quando o contexto diz então que era necessário que Jesus passasse pela Samaria, a questão não era meramente geográfica. Ele tinha na sua agenda alguma coisa que queria fazer em Samaria. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito, ele tinha algo em mente. Ele sabia o porquê ele tinha que passar pela Samaria. E não era apenas um ponto de passagem, que deveria ir para outro lugar, mas ele fez questão de ir pela Samaria. Este é o meu desejo, Senhor, te amar e com meu coração te adorar, Tu que há em mim te só te adoro, meu Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho Espere em Deus que o Senhor tenha falado ao seu coração, meu irmão. Saiba de uma coisa, Deus ele marcou um encontro com você. Saiba que você está na agenda dele. Assim como o Senhor trabalhou no coração desta mulher que era desamparada, desta mulher que era desvalorizada, desmotivada pela sociedade em que ela estava inserida. Mas o Senhor marcou um encontro com essa mulher. Essa mulher estava na agenda de Jesus. Assim como eu e você estamos todos os dias. E eu espero em Deus que você entenda isso. O Senhor quer te dar razão de viver. O Senhor quer mudar o seu contexto de vida. Mas
Você precisa entender que Ele tem algo a te oferecer e você precisa receber isso. Abra seu coração, beba da água que Ele tem para lhe dar e permita a sua vida ser mudada em nome de Jesus. Gostaria de orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, por esse tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos falado ao coração durante esse tempo em que temos pensado sobre a Tua palavra. Senhor, que assim como esta mulher samaritana, Senhor, que era uma mulher desprezada, uma mulher que não tinha valor nenhum diante da sociedade em que ela estava, a sua vida foi mudada por completa. Que assim, ó Deus, os nossos corações sejam encontrados pelo Senhor e também a nossa perspectiva de vida seja mudada em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por esse que nos ouviu no dia de hoje, que esta palavra encontre, Senhor, abrigo nos seus corações e que esta Tua palavra possa mudar o contexto de vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor tem manifestado o Teu poder e a Tua graça. Continua, Senhor, falando conosco durante todos os dias das nossas vidas, mas acima de tudo, continua nos despertando, Senhor, abrindo os nossos olhos para entendermos, ó Pai, que nós estamos na Tua agenda todos os dias e que o Senhor tem sempre algo novo para cada um de nós. Nós te agradecemos e ministramos a bênção do Senhor sobre a vida do Teu povo e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.